gente tem falado aqui sobre pré-reforma e reforma, eu gostaria de encerrar a minha fala conversando com você nesses 10 minutos aqui aproximadamente, falando um pouquinho, a respeito do que pode ser chamado pelo professor Vanderlei Pereira da Rosa de protestantismo evangélico ou evangelicalismo. E aí, diante dessa situação, nós temos algumas informações, definindo pelo menos os termos. Evangélico é um movimento teológico que remonta aos pré-reformadores, lembra? Lá atrás, e enfatiza a volta à Bíblia como única regra de fé e conduta. Portanto, evangélicos são todas as igrejas e denominações que descendem direta ou indiretamente na reforma do século XVI. Evangelical é uma ala do movimento evangélico que enfatiza a experiência emocional da conversão como sinônimo de conversão, de acordo com o próprio Velázquez Filho, citado pelo Vanderlei Pereira da Rosa. E aí, desculpa citar todo mundo, tá, gente? É porque não veio tudo do céu, não, tá? Eu tive que estudar. E aí, nesse caso, né, a questão, né, de evangélico e evangelical acaba sendo um pouco parecido. Por quê? Porque o evangélico e o evangelical é um setor do protestantismo que originalmente, dentro do anglicanismo, lembra? Claro que você lembra, quem não saberia disso seria eu, o pessoal da minha igreja, do coração aquecido. Não preciso falar de coração aquecido aqui, né? Então, nesse caso, aquela questão, até porque se você disser que é para eu falar, você toma uma atuação do pastor depois, né? E aí, em relação a esse caso, aquela ideia da experiência, né? Porque a essência do evangelho consiste principalmente em suas doutrinas da condição pecaminosa do homem e a sua necessidade de salvação, da revelação da graça de Deus em Cristo, da necessidade de uma renovação espiritual e da participação na experiência de redenção mediante a fé. Então, texto de José Miguel Bonino. E aí, deixa eu ver aqui, não dá para falar de algumas outras coisas. O evangelicalismo contemporâneo na América Latina seria uma herança teológica da reforma, somente a fé, a escritura, a graça e Cristo. Uma paixão evangelística oriunda dos grandes avivamentos do século XVIII, né, como no caso de Wesley. Piedade pessoal, característica do pietismo alemão. E os pietistas, eles falavam uma coisa interessante diante do luteranismo alemão, que eles falavam: eu prefiro uma heresia viva do que uma ortodoxia morta. Claro, nem 8 nem 80, mas era o seguinte: a gente está cansado de ficar no ritualismo, naquela justificação forense. Deus disse que eu sou justo, e por isso eu vou viver de qualquer jeito, bicão para frente até o juiz apitar? Não. Eu preciso viver uma vida de alguém que é justo. É aquele caso, na certidão de casamento diz que eu sou casado. Eu sou casado, mas eu preciso viver como casado. Eu não posso brincar com uma irmã igual um irmão solteiro brincaria. É como aquele rapazinho que começou a namorar, ele não pode mais, né, ficar de mão dada com as outras meninas. Tem uns que ficam, né, mas não deveria. Com as outras meninas, agora que ele tem a namorada, mudou o papel, né? Deus não me revelou nada porque eu sou batista, tá, gente? Por favor. Aí nesse caso, eu leio, pesquiso, esse negócio assim, né? E aí nessa situação, a respeito desse caso aqui, isso, por exemplo, foi algumas informações citadas por Samuel Escobar. E deixa eu ver aqui uma outra, né? A questão também da postura anabatista entre separação entre igreja e Estado, a ética puritana de uma vida distinta e consagrada com Deus e níveis de conduta, a dimensão social do Evangelho, mais uma vez eu volto a citar o Wesley, né? Um claro sentido de serviço, de obrigação social, de postura profética perante os males da sociedade. Se eu por acaso citar qualquer coisa errada aqui, eu peço que vocês me perdoem, mas eu estava assistindo um vídeo em que citava uma frase de Wesley dizendo que a minha paróquia é o mundo, dadas as necessidades, né? Acertei? Ah, então tá bom, porque foi na internet, tá, gente? Isso eu não li, não.
A gente tenta ser honesto no que pode, né? Nem tudo a gente vai falar a verdade, mas agora a gente se esforça. Agora eu falei a verdade, quando eu falei que nem tudo a gente fala a verdade. E aí nesse caso aqui, mas tomara que você pense que é mentira. Então, a questão do movimento tem origem no puritanismo inglês, que eu não vou comentar, né? Até porque a gente não tem tempo para isso. No pietismo alemão, falei um pouco sobre isso. E nos reavivamentos, que a gente tem George Whitefield, tem John Wesley e Jonathan Edwards. A gente, por exemplo, tem a questão, por exemplo, de acordo com esse material que eu estou citando aqui, de Samuel Escobar, quando se fala dos reavivamentos, a gente tem acerca do metodismo, Mendonça ele afirma que a ênfase mais na conversão do que no batismo, mais na experiência religiosa, do que simplesmente pertencer a uma instituição religiosa. A certeza da conversão se dava pela capacidade de renúncia aos prazeres sociais. Na época, jogos de cartas, jogos de azar, dança, frequência de teatros e assim por diante. E aí, talvez a contribuição mais decisiva de Wesley para o movimento evangelical seja a popularização do que Mendonça chamou de lógica da conversão, convencimento do pecado por parte de todos os indivíduos, proclamação da graça para todos e sua apropriação pela fé para a salvação. E aí, outra novidade de Wesley, nesse ponto ele diverge do puritanismo e do pietismo, que foi a adesão ao arminianismo. Lá no meu canal também, Roberlan Julião, Palavra Simples, você pode clicar numa playlist que fala sobre teologia histórica resumida e você vai ver lá o que é arminianismo. Embora você já é arminiano, né? Mas eu não vou comentar sobre arminianismo aqui. Continuando aqui, né? Por exemplo, a gente teve dois grandes avivamentos, como por exemplo nos Estados Unidos, entre os séculos 18 e 19, com ênfase semelhante, enfatizando a necessidade da experiência religiosa de conversão como iniciação à vida cristã e o legalismo ético. E talvez a contribuição mais decisiva de Wesley para o movimento evangelical seja a popularização do que Mendonça chamou de lógica da conversão, convencimento do pecado por parte de todos os indivíduos, proclamação da graça para todos e sua apropriação pela fé para a salvação. E deixa eu ver aqui, perdão, eu repeti aqui, gente, desculpa. Deixa eu ver. Teve também um outro nome que foi Jonathan Edwards, que é um pastor congregacional, e George Whitefield. Deixa eu ver aqui. Depois da morte de Edward, o metodismo penetra oficialmente na América e a moralidade metodista vai exercer grande influência nas concepções protestantes dos Estados Unidos e nas suas áreas de missão. E aí, deixa eu ver. Depois o outro nome se destaca, né, como Charles Finney, depois Dwight Moody, e tivemos o protestantismo americano com uma ênfase no perfeccionismo, né? Todo crente santificado na medida em que, tendo aceito a Cristo e dado a Ele integralmente seu coração, renuncia totalmente ao pecado. A doutrina da igreja espiritual, né? Então aí já começa a ter uma certa espiritualização, né? Da igreja não se comprometer com questões sociais. Observa bem, né? A igreja se importar com a sociedade começa lá atrás, depois que ela deixa, começa a espiritualizar as coisas. E aí uma civilização protestante, né, os pais peregrinos, os Estados Unidos, né, aquela nação protestante, por que não vieram para cá? Mas tudo bem. E aí nesse caso, né, deixa o desabafo para outro dia. E aí nisso, várias outras coisas começaram a acontecer lá nos Estados Unidos, depois no Brasil. E a gente chegou ao momento, né, de agora ter uma pregação mais dogmática, né, uma pregação, né, mais polêmica em confronto com a religião oficial aqui no Brasil, por exemplo, como se ser evangélico é não ser católico, uma coisa mais ou menos assim, né, e com uma pregação mais evangelística, fundação de escolas, hospitais, né, e no caso
Isso aconteceu mais pelo processo de europeização que o Brasil teve, né, naquela ideia de embranquecer, né, o Brasil, principalmente depois da libertação dos escravos. E aí isso fez com que, pode reparar, os protestantes, quando vão para Nova Friburgo, alguns lugares do sul do Brasil, olha bem para os lugares onde os protestantes foram morar. Por que não foi para Caxias? Meu Deus do céu. Então vamos lá. Aí nesse caso, né, teve várias mudanças, né, que foram acontecendo, inclusive, né, algumas questões, né, como o Dr. Roberto Kelly, né, um representante legítimo do puritanismo escocês, já mesclado de wesleyanismo metodista, e a sua mensagem enfatizava: Deus ama todos os homens, embora pecadores, e quer salvar a todos. A resposta a esse amor universalista de Deus é individual e voluntária. Essa aceitação não é definitiva, mas sujeita à recaída, mediante tentações do mundo. Daí a necessidade de uma ética rigorosa que mantenha bem nítida a linha divisória que separa o fiel do mundo. E aí a questão dos dois caminhos. Aí também tivemos, né, a ação dos presbiterianos aqui no Brasil, e eu não vou me deter nos presbiterianos. Os batistas que desembarcam aqui no Brasil também, não vou me deter neles também, até porque não é o contexto aqui. Eu deixei para estudar mais sobre o Wesley hoje, né? Então, deixa eu ver aqui, batista, metodista. A igreja metodista do Brasil tem como característica um arminianismo mais convicto, um governo episcopal, presença em pequenos centros urbanos, ênfase na educação média e superior, abertura teológica maior, sendo a única participante do Congresso Mundial. Ixi, Jesus, pegou. Seu crescimento numérico foi em parte eclipsado pelo dos batistas, que atraíram mais ou menos o mesmo tipo de público, com a sua ênfase evangelística, arminiana e avivalista. E aí nisso a gente teve o trabalho, né, dos protestantes de missão, e hoje a gente está aí.